Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo falando sobre a jurisprudência islâmica facilitada sob a clareza do Alcorão Sagrado e da Sunna do amado profeta. Estamos no primeiro livro, o livro da purificação, e também no 6º capítulo que fala sobre al-mashu. Al-Khufu refere-se ao calçado feito de couro e outros materiais usados nos pés. Khuffain é o plural de khuf, ou seja, refere-se a 2 pares de khuf, um para cada pé. O mashu, passar a mão molhada sobre al-Khuffain, é permitido por consenso dos seguidores da Sunna. É uma permissão concedida por Allah o Altíssimo para facilitar seus servos e evitar dificuldades. Essa permissão é comprovada na Sunna e é uma questão em que os muçulmanos estão unidos. Quanto à Sunna, existem numerosos relatos autênticos que comprovam a prática, a ordem e a permissão do profeta Muhammad em relação ao mashu sobre al-Khuffain. O Imam Ahmad, que Allah tenha misericórdia dele, disse: "Não tenho dúvidas em meu coração sobre al-mashu. Existem 40 relatos autênticos do profeta Muhammad sobre isso." Hassan al-Bashri disse: "Cerca de 70 companheiros do mensageiro de Allah me informaram que ele realizou o mashu sobre al-Khuffain." Entre esses relatos, há o relato de Jarir bin Abdullah, que disse: "Vi o mensageiro de Allah urinando, em seguida ele realizou a ablução e passou a mão molhada sobre al-Khuffain." Al-Mish, através de Ibrahim, disse: "Esse hadith é considerado admirável, pois a conversão de Jarir ao Islã ocorreu após a revelação do verso da ablução na Surata Al-Ma'idah." Os sábios seguidores da Sunna estão unânimes em relação à permissão do mashu sobre al-Khuffain, seja durante a viagem ou em um período de estadia, seja por necessidade ou por outros motivos. Também é permitido realizar o mashu sobre as meias, pois elas são semelhantes aos Khuffain devido à necessidade que as pessoas têm delas. A razão por trás dessa permissão é a mesma para ambos. Além disso, o uso de meia se tornou mais comum do que o uso de Khuffain. Portanto, é permitido realizar o mashu sobre as meias desde que cubram os pés até o tornozelo. Existem várias condições para realizar o mashu sobre o Khuffain, que são as seguintes. A primeira condição é: deve-se calçar os Khuffains após se purificar de qualquer impureza. Mughira bin Shu'bah relatou que estava com o profeta Muhammad durante uma viagem e ele se inclinou para tirar seus Khuffain. O profeta disse: "Deixe-os, pois eu o coloquei estando purificado." E então ele passou a mão molhada sobre eles. Segundo motivo, os Khuffain devem cobrir a parte do pé que é obrigatória de se lavar. Se alguma parte do pé estiver descoberta, não é válido realizar o mashu sobre elas. Terceiro, os Khuffains devem ser legais. Não é permitido realizar o mashu sobre algo que foi extraviado, roubado ou que seja feito de seda no caso de homens, pois o uso disso é considerado um pecado. Portanto, não é legalmente permitido realizar o mashu sobre eles. Quarto, os Khuffain devem estar purificados. Não é permitido realizar o mashu sobre algo impuro, como os Khuffain feitos de pele de burro, por exemplo. 5. O mashu deve ser realizado dentro do período determinado pela Sharia, que é 1 dia e 1 noite para os residentes e 3 dias e suas respectivas noites para viajantes. Essas 5 condições são derivadas dos sábios com base na validade do mashu sobre os Khuffain, conforme os ensinamentos do profeta e as regras gerais. É importante observar essas condições ao realizar o mashu. Caso as condições não sejam atendidas, outras formas de purificação devem ser adotadas. A parte permitida para realizar o mashu é a parte superior do khuf, meia de couro. O procedimento consiste em passar a mão molhada levemente sobre a maior parte do pé. Mughira bin Shu'bah descreveu como o profeta Muhammad realizava o mashu em seus Khuffain durante a ablução, dizendo: "Eu vi o profeta passando a mão molhada na parte superior de seus Khuffain." Não é permitido realizar o mashu na parte inferior ou na parte de trás do khuf. E também não é recomendado fazê-lo. De acordo com o relato de Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: "Se eu tivesse autoridade na religião, seria preferível passar a mão molhada na parte inferior do khuf do que na parte superior. Eu já vi o profeta passando a mão molhada na parte superior do khuf."
Caso se faça o mashu juntando a parte superior e inferior, ainda será válido, embora não seja recomendado. O período para realizar o mashu sobre o khuffain é de um dia e uma noite para residentes, ou seja, aqueles que não estão em viagem e não têm permissão para encurtar as orações. Para os viajantes que têm permissão para encurtar as orações, o período é de 3 dias e 3 noites. Ali, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: o mensageiro de Allah estabeleceu 3 dias e suas noites para os viajantes e um dia e uma noite para os residentes. Assim, encerramos mais um vídeo sobre a purificação islâmica. Até o próximo vídeo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.